Comunicação imparcial que reverbera na força de expressão que se revela, na interlocução que foge à regra. Curte, compartilha e se integra. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. E o astronauta do futuro do espaço antenado com descasos que rolam na nossa terra. Informativo, livre, democrático, sou laico. Chega que a gente agrega. Curte, compartilha e se integra. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Na timeline do seu Facebook, acesse nosso canal no YouTube e se conecta. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, Rainer Freitas e o programa inteira. O programa inteira. Comunicação imparcial que reverbera na força de expressão que se revela, na interlocução que foge à regra. Curte, compartilha e se integra. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. E o astronauta do futuro do espaço antenado com descasos que rolam na nossa terra. Informativo, livre, democrático, sou laico. Chega que a gente agrega. Curte, compartilha e se integra. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Na timeline do seu Facebook, acesse nosso canal no YouTube e se conecta. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, Rainer Freitas e o programa inteira. O programa inteira. O poderoso Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Muitíssimo. Vamos agradecer? Muito. Obrigado pelo quê? Obrigado por você existir, meu caro ouvinte, meu caro telespectador. Até você que não gosta do programa e veio aqui só por causa do tema, do convidado. Muito obrigado. Hoje vamos mandar mensagens de paz aqui. Hoje teve até militantes de extrema esquerda pedindo pra gente ter uma conversa, não é isso mesmo? Com uma conversa. Temos que conversar. O rock and roll tá aí, às margens da censura, mas vamos conversar, não é isso mesmo? Vamos chamar a C7 pra dar uns pegas, não é isso mesmo? E todo mundo trocar uma ideia, quem sabe. Exatamente. E aí eu fico pensando, se fosse outra figura política que viesse com a dessa, como é que ia ser o negócio, mas a gente vai ter muito tempo para discutir isso aqui. Na segunda-feira eu vou trazer aqui, ó, Jean de Crédito, vou trazer Tássio, vou trazer Tom Raiva, vou vir aqui, entendeu? Trazer a contracultura em peso dessa cidade. Vamos saber o que é que a turma que faz cultura aqui, que vive que não dá nem para viver de cultura alternativa, mas o que é a turma que se empenha, que dá o sangue pela cultura alternativa, como é que essa turma está se achando representada aí por essa última decisão, essa última medida publicada pela C7. Vamos ver no que é que vai dar isso aí. Um abraço, C7, também. Obrigado por vocês existirem. Estão mandando bem aí, dia após dia. São João, vamos dar uma guaribada também sobre a lei orçamentária anual proposta de 2019, 1.900.000
para o São João e 200 mil para cultura o resto do ano. Para os matemáticos aí, vamos chamar o departamento de matemática do programa. Cultura Una. Exatamente. Estamos entrando no ar com um orgulhoso oferecimento de StartNet, internet inteligente, onde você assiste o programa inteiro, assiste filme, série, assiste Netflix, YouTube, manda e-mail, faz pesquisa, tudo com estabilidade, com velocidade, no conforto do celular. StartNet é internet inteligente e somos um oferecimento também dos estúdios Jimbo, onde você mostra toda a qualidade do seu trabalho musical, com a melhor mixagem, melhor gravação, masterização, tem spot, tem vinheta, tem jingle. É aqui no estúdio Jimbo que o seu trabalho brilha mais do que nunca, tá certo? E hoje eu tenho aqui, para apaziguar o meu espírito, talvez ele me traga algum acalento, algum conforto, ou talvez traga mais desespero. E acabar com tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho que aproveitar, vou soltar o verbo, porque a próxima medida aí pode ser para proibir o programa inteiro. Então vamos falar enquanto a gente pode aqui nesse programa, não é isso mesmo, João? Hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber ele. Olha, reflexão, meus caros telespectadores, o que é você constatar que algumas pessoas vão pra frente na vida e outras, esse rapaz aqui, esse convidado de hoje, ele foi meu colega de classe, certo? Durante muitos anos, é meu colega de infância. Na época da infância, a gente trocava gibi, não é isso mesmo? Revista do Homem-Aranha, a revista do Capitão América. Depois, na adolescência, partimos para outra situação, já passamos a trocar CD. Era o CD do Skank, era o CD do Paralamas, é verdade. Eu me tornei essa figura aqui deplorável da comunicação de Alagoinhas, essa figura sem sentido, e ele vem a exercer um papel importantíssimo e muitas vezes mal interpretado da nossa sociedade. Ele vem aqui representando, eu diria que todos os profissionais da segurança pública. Ele é capitão da Rondesp Central, subcomandante da Rondesp Central. Ele é o capitão Éder Silveira do Rosário. Eu queria uma salva de palmas nesse estúdio por convidar a gente. Muitíssimo obrigado, meu querido. Vou ter que lhe chamar de capitão? Não, você é meu irmão. É isso. Então vou lhe chamar como sempre lhe chamei. Prazer em recebê-lo, Atílio. Entendeu? Entendedores vão entender isso aí. Eu queria começar pelo começo aqui. Como é que você sai de uma sala de aula onde a gente ficava ali discutindo escalação de time de futebol, coisas que a gente fazia ali na época, e você veio se tornar capitão da Rondesp, velho. Capitão da PM, na verdade. Posso lhe chamar de cara de peixe? Você pode me chamar como você quiser. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes do Intera. Queria parabenizar pelo programa, muito bem assistido. Um programa que é relevante, sim. Cultura é relevante em qualquer que seja o estado, em qualquer que seja a situação. E nós temos que entender que não existe apenas uma cultura una, né? Acabou de se falar de 1 milhão e quanto por São João? 1.900.000 por São João. E para os demais atos de cultura... 200 mil reais. Isso é preocupante, porque cultura é tudo. A gente não pode se ater apenas, por mais que sejamos sertanejos como um todo, nordestino mas existe muito mais do que esse viés dentro da nossa cultura. Foi uma situação de oportunidade eu ter entrado na Polícia da Bahia. Eu tenho um tio hoje, tenente-coronel da reserva. À época eu precisei fazer uns exames em Salvador. E ele foi me buscar com carro próprio. Chegando no quartel, alguém levantou. Quando viu ele chegar, alguém levantou, deu atenção. Presente o Major Rosário, ele era major à época. Todo mundo se levantou, prestando continência. Eu achei aquela coisa lindo. Falei, magnífica, né? O senhor é o quê? Major. Eu falei, eu quero ser major. Só que ele não me avisou que antes eu tinha que ser tenente, ralar com uma porra na área, trocar tiro com marginal, estar exposto a uma série de fatores, uma série de situações que colocam a vida do policial em risco hoje, infelizmente. O policial no Brasil é visto como um alvo, esteja ele em serviço ou em folga. Isso nas cidades grandes como Salvador, por exemplo, é bastante complicado. É uma realidade muito triste. Por isso que a PM do Brasil é uma das que mais mata, mas também é uma das que mais morre. É bastante complicado esses números, esses dados. São dados factíveis. Tá aí para quem quiser observar. O sistema de segurança pública do Brasil é um tanto atrasado, é um tanto falho.
vide a quantidade de marginais que andam com armas em punho, sejam armas de guerra ou pistolas, revólveres, em qualquer lugar que você vai, não existe mais lugares seguros. Mas a polícia está aí para isso. A gente está tentando, está buscando baixar o número de homicídios, que é assustador no nosso país hoje, quase cerca de 60 mil homicídios em todo o Brasil. No estado da Bahia, nós tivemos uma redução de quase 15% em relação a 2016 para 2017 e 2017 para 2018 também teremos uma nova redução. E, diferente do que alguns acham, não é enxugar gelo. A gente faz a nossa parte. Se toda a sociedade civil organizada, como a gente costuma falar, fizer a sua parte, eu acho que a gente tem um bom futuro para construir. Essa coisa que esse discurso do enxugar gelo, essa coisa que torna o trabalho às vezes não tão efetivo no sentido de resolver definitivamente o problema. Você acha que isso é uma questão da sociedade, que não tem jeito o ponto que chegou de violência, de criminalidade? Ou é uma questão de como as autoridades de segurança pública fazem as leis e tomam as medidas, direcionam o trabalho, ou também como o braço armado do poder público, que é a polícia, exerce o trabalho? Veja bem, eu acho que existe uma série de fatores que culminam nessa situação que nós estamos vendo hoje. Nossa sociedade, assim como o crime, em tudo no mundo é mutável. O mundo está em constante modificação, as pessoas costumam ver outras coisas, as pessoas costumam gostar de outras coisas. Então a lei, por mais que ela seja escrita, também tem que ser volátil, ela tem que mudar. Ela tem que acompanhar a mudança da sociedade. O nosso Código Civil já mudou várias vezes e o último que foi aprovado já foi aprovado em defasagem. Porque nós temos um Código de Processo Penal, um Código Penal tão atrasados, tão antigos. Será que a sociedade que existia em 1940 e pouco, 1960 e pouco, 1980 e pouco é a mesma de hoje? Não é. Nós éramos 70 milhões em 90 milhões em 1970. Hoje nós somos muito mais que o dobro disso. E como comportar todo mundo? E essas pessoas todas estão tendo acesso a tudo que o Estado deveria oferecer, pelo menos saúde, educação, segurança, moradia? Então é uma série de fatores que, aliado à má conduta da gestão pública, termina fazendo com que a gente seja ceifado no nosso dia a dia. Agora há pouco você falou sobre a questão de muita criminalidade, muitas armas na mão da bandidagem. Aí a gente entra num dos maiores dilemas, que se tornou até uma coisa política, mas a gente entra nos maiores dilemas da atualidade, que é a questão do armamento civil. Você acredita que a sociedade brasileira está pronta para o armamento civil? Vai melhorar? Vai piorar? Como é que você vê a situação? Perfeito, excelente pergunta. Existe uma... Antes é interessante a gente esclarecer que existe uma diferença entre o que é a posse de arma e o porte de arma. Quem pode portar uma arma de fogo? Quem pode possuir uma arma de fogo? Policiais militares das Forças Armadas que sejam integrados, juízes, os membros do magistrado como um todo, eles podem possuir e portar uma arma. Portar uma arma é você andar, transitar em qualquer lugar do Brasil com uma arma de fogo. O nosso atual Código do Desarmamento, Estatuto do Desarmamento, ele exerce algumas situações para que a pessoa possa possuir uma arma. A posse de arma não é restrita, ou melhor, é restrita no Brasil, mas não é proibida. A gente acha que é proibida, não é. Existe o chamado Carião 25, que são algumas regras que a pessoa tem que ser para poder possuir uma arma. Ter acima de 25 anos, idoneidade moral, ter bons antecedentes, estar trabalhando, ocupando alguma função e passar por questões psicológicas. Tendo feito isso, a pessoa pode sim requerer uma arma de fogo. Mas antes de pensar nisso, a gente tem que pensar em diversos assuntos que são mais imediatos para a nossa sociedade. Antes de pensar em ter uma arma de fogo, como é que está a situação da nossa segurança? Será que vai aumentar? Será que vai diminuir? Eu não creio que mais armas vai melhorar. Até porque a gente tem educação suficiente para lidar com uma pessoa que fecha a gente no trânsito. É algo para a gente repensar. A gente tem educação suficiente para, numa briga entre torcedores do Bahia e do Vitória, que são muitos, imagina alguém com uma arma ali. Mas, junto a isso, investindo mais em educação, em saúde, em saneamento, em infraestrutura, que o país precisa muito. Nossa infraestrutura é bastante antiquada, ela remota ao tempo de 70, 80. Precisa se investir muito mais em infraestrutura. Vendo esses primeiros passos, talvez no futuro as pessoas possam ter maiores acessos à arma de fogo. Agora, antes disso, seria interessante que o Estado
ou a iniciativa privada oferecesse às pessoas essa questão do lazer. Eu tive a oportunidade de ver algumas situações nos Estados Unidos, existem vários estandes de tiros, onde as pessoas podem praticar, conhecer o tiro desportivo. Então você vai se sentir com uma arma antes de precisar ter uma arma. É interessante você conhecer o que é um calibre restrito, o que é um calibre permitido. E não só na questão da arma também. Autódromos, a gente gosta de andar a 1000 por hora aí. Muitas vezes, se você tivesse um autódromo para praticar uso de velocidade e tal, a gente não sofresse tantos acidentes nas ruas. Então nossa sociedade precisa de mais lazer, mais acesso a esse tipo de infraestrutura que infelizmente não tem. E a gente colocar mais armas de fogo, eu acho que não vai resolver. Você falou da questão da briga de trânsito. Hoje em dia, as estatísticas, assim, o pessoal que é armamentista diz que isso é coisa do passado, que coisa e tal. A você que lida diretamente com a segurança pública, as estatísticas mostram que tem muita morte por banalidade envolvendo arma de fogo? Sim, não só com arma de fogo. Existe muita morte banal, motivo fútil no Brasil, que é uma qualificadora do homicídio. As pessoas estão se matando por centavos, porque viu e não gostou, porque disse o que não era para ter dito. A gente não sabe mais pedir desculpa, a gente não sabe mais pedir com licença. Acho que a gente chegou num nível de estresse tão alto que eu não respeito a sua forma de pensar. Eu muitas vezes sou maculado por ser policial, por ser da Rondesp. Eu sou da Rondesp, uma certa feita estava tendo uma manifestação de professores da UNEB, pode falar aqui, né, UNEB? Pode falar da UNEB, claro. Lá na Secretaria de Educação em Salvador. Eu fui chamado para tentar resolver a situação. Eu observei que já havia invadido o prédio. Eu falei com o secretário: eu não posso mais fazer nada, só com mandado judicial, mandado de reintegração de posse, fato. Ah, tá, mas o que você pode fazer? Eu falei: eu não posso fazer nada. Solicite um mandado de reintegração de posse, junto à justiça. Uma vez expedido, a gente retira os ocupantes. Quando dá a descida, vi que um amigo meu e um ex-professor meu estava dentro do prédio. Fui lá falar com eles. Se eu não estou fardado, eles me batiam, dizendo que a polícia era assassina, que o então governador Jacques Wagner tinha mandado a polícia que mata para tirar os professores de lá, como é que trabalha. Eu falei: gente, eu não acompanhei nada disso não, eu ia falar com um amigo. Mas a questão do preconceito, tanto de A para B, quanto de C para B, ou de D para E, para qualquer pessoa na sociedade, independente de cor, de raça, de gênero, existe. É muito latente no nosso país hoje, na nossa cidade, no nosso estado. E a gente não tem tido tato para lidar com isso. Para pensar assim, o meu direito acaba quando começa o seu. Você acha que falta um pouco de compreensão da sociedade em relação ao trabalho da polícia, das Forças Armadas? Sim. E a mídia, ela contribui com isso? Muito pouco. Poderia contribuir mais. Poderia procurar conhecer tudo aquilo que lhe reprime, que lhe diz você só pode ir até aí, e causa um certo temor, uma certa descrença, uma certa raiva até. Porque é o Estado dizendo até onde você pode ir. Todo mundo sabe que nós temos nosso direito de ir, vir e permanecer. Mas muitas vezes a polícia, com o seu papel de prevenir e em alguns casos reprimir, ele poda isso. Ele diz: você só pode ir até aqui. As pessoas não observam, mas o Estado controla a gente o tempo todo. Um simples semáforo, botando no sinal vermelho, está dizendo que ali você não pode passar naquele momento. É o Estado licenciando. Mas claro, pelo bem da coletividade. E a polícia trabalha dessa mesma forma. Ela vai licenciar o seu direito em um determinado momento para que o bem coletivo, como um todo, sobressaia. E aí a gente não entende, porque a gente tem o nosso direito cerceado. Vocês têm uma preocupação em reverter essa imagem que acaba se criando da polícia? Sim, e isso é importantíssimo no dia de hoje. A polícia tem que ser amiga. O trabalho da Rondesp é diferente do policiamento convencional, as viaturas azuis que a gente vê por aí. A gente acha que a farda é diferente, a viatura é diferente, mas todo mundo faz a mesma coisa, não é. A polícia é escalonada. Tem o primeiro escalão de força, que é o policiamento convencional, depois o policiamento tático especializado e por último o batalhão de operações policiais especiais, que são para situações de altíssimo risco, situações com refém, sequestro. E numa palestra com o ex-comandante da rota, ele foi enfático num dizer, ele falou o seguinte: nós que fazemos o policiamento tático, que é quem está no embate todo dia, a gente tem que sair para fazer mais amigos do que inimigos. Porque inimigos nós já temos. Toda a marginalidade que vê na polícia um possível algoz, ele vê como inimigo. O marginal vai ver o policial como inimigo. Tanto é que se ele tiver a oportunidade hoje, e vi de inúmeros casos no Brasil como um todo, ele vai matar o policial. Então, se a gente tem esse problema com o marginal, a gente vai procurar um problema também com o cidadão de bem,
a gente vai ficar Vai perder, inclusive, um apoio tático ali na hora, com né? respeito. Não só, porque às vezes o pessoal que não é exatamente o cara que atira, mas ele presta um apoio da informação, ele dá um suporte, ele dá uma passagem por um terreno, por um quintal, por uma coisa. Não, ele informa, ele liga pro disco denúncia, eles escrevem, jogam um bilhete, e esse tipo de pessoa que a gente tem que entender que tem que estar do nosso lado. Então o respeito, o saber lidar, até numa abordagem, o policial que trabalha comigo sabe, você não grita com ninguém, você não xinga ninguém, você dá passagem, você responde a um boa noite. Tudo que determina e preconiza a boa educação doméstica, o policial militar hoje ele tem que ter. Porque ele é um profissional de segurança pública. Ele não é um qualquer que está ali, foi colocado ali, não. Você procura a polícia militar, então você tem que representar bem. E ser policial é isso. Tratar bem aqueles que são de bem e tratar com justiça aqueles que querem a justiça. Agora, Éder, o pessoal armamentista, eles defendem o seguinte, que já tem muita arma na mão da bandidagem. O que não tem é arma na mão do cidadão de bem. Independente da questão do preparo, você acha que vai aumentar a arma na mão da bandidagem? E por onde é que essas armas chegam na mão dessas quadrilhas? Onde é o... Eu não sei se chega a aumentar, respondendo a primeira pergunta, mas para você estar portando uma arma, você tem que estar preparado. Muitas vezes o policial morre por ser reconhecido, e o reconhecimento é através do marginal sacar. Não, apaisando no seu carro. Alguém vem lhe assaltar, ele vai lhe revistar, os marginais hoje é revista. E se encontrar a arma, saca que você é policial e mata. Então você tem que estar muito preparado para estar usando arma de fogo. Hoje no Rio de Janeiro, a situação está tão caótica que a pessoa vai lhe assaltar para tomar seu celular com um fuzil. Você com uma pistola vai ter condições de trocar tiro com um cara de fuzil? Um calibre 7.62 que atravessa 10 pessoas, que atinge mais de 1 quilômetro de distância, depois que o projétil sai da arma. Então tem que ter esse tipo de cuidado. E estuda assim. Só se for um iPhone 10S aí a gente vale a pena até morrer, mas o resto... Existe um estudo para que seja mais facilitado a questão da posse da arma, você ter uma arma em sua casa. Para quem sabe manejar uma arma, para quem está atento, para quem conhece a questão dos riscos e a questão da segurança, talvez seja bom. Mas para o cidadão estar na rua portando, e eu acho que isso hoje, pelo menos que eu tenho visto no programa do presidente eleito, não tem sido colocado em pauta. O que tem sido colocado em pauta é a questão de relativizar a questão da posse, dar mais condições de você ter a posse. Hoje a Polícia Federal, que é responsável por homologar ou não a posse para as pessoas, ela restringe muito. Mesmo existindo o Estatuto de Desarmamento, ele faz uma última pergunta, se a pessoa corre algum risco. Se a pessoa responde a todos os requisitos, como a gente falou agora há pouco, mas não corre risco, a Polícia Federal muitas vezes tem negado. Então é essa coisa que o atual governo, pelo menos que eu tenho visto, tenta relativizar. Quanto à questão da entrada de armas no país, é um ponto a se tocar porque nossa fronteira é imensa. Aquela questão daquela ponte da amizade, Paraguai, Brasil, aqueles países do... Às vezes o cara passa a arma no meio da maconha, né? Não só no meio da maconha, do ursinho de pelúcia, do cigarro, da batata, do que for. A arma vem desmontada, uma hora chega o cano, outra hora chega o gatilho, vai se montando. Passando pela fronteira, entra no Brasil e aí vai para diversos lugares. Outro dia foi apreendido um carregamento de mais de 50 pistolas que estavam indo para Salvador. Em Salvador hoje já se acha fuzil. Nos últimos 3 meses houve 3 tentativas de assalto a carros fortes com fuzil dentro de Salvador. Não está mais naquela questão da zona rural ou das cidades menores onde chegam 15 indivíduos armados com todo mundo com fuzil, tranca logo o quartel e nenhum policial tem condições de sair porque são 3, 4 policiais num DPM desse. Então a gente tem que cuidar mais da nossa fronteira. Aí nessa situação sim, eu sou a favor do avião não identificado, entra no nosso espaço aéreo, sem se identificar, sem informar o motivo, sem responder ao questionamento do SIDAC, aí tem que ser obrigado. Tem que haver o abate. Porque coisa boa não está trazendo. Você agora tocou nesse assunto. Deixa eu ler um pouquinho das mensagens aqui do pessoal.
Mas eu quero falar desse negócio aí de abater a turma diretamente. O Nadson Paes dizendo que você está representando uma das mais bonitas profissões e instituições do Brasil. Thiago Max dizendo que você está representando as profissões. Não, o nome do... Nadson Paes. Um abraço, Nadson. Exato. Thiago Max perguntando se você vai me levar preso. O Nadson dizendo que você é um dos muitos heróis que temos no país. Sabe da sua importância e de muitos outros, assim como o pai dele e os demais familiares também são PMs. Mano, parabéns, capitão. Thiago dizendo que também tem um primo capitão, que é o Luiz Fernando. Mas diante de toda a falta de amparo do Estado e todas as leis, esses caras ainda vão pra guerra. E todos os dias o Ministério Público ainda bate nesses heróis. André Bernardes assistindo a gente. Rafael Magno marcando sendo chamado aqui para participar. Aqui dizendo Rafael Magno, olha a autarquia Éder onde está. O Lucas de Aracaju está perguntando aqui, ó, qual a perspectiva do capitão Éder em relação à grande preocupação com a segurança pública do presidente eleito. Aquela segurança pública é muito complexo. Não se faz segurança pública apenas com os órgãos de segurança. Não se faz. Você pode botar 1 milhão de policiais na rua, você pode ter uma polícia civil bastante aparelhada, que não é o nosso caso. O DPT, que é o Departamento de Polícia Técnica, que é o responsável pelas perícias criminais, também muito aparelhado, sem que a gente faça um trabalho de conscientização social e buscar resgatar a questão da educação. Princípios básicos, princípios morais, que a gente achava chato, entrar em forma, saudar a bandeira, essas coisas, respeitar, chamar de senhor. São alguns princípios cívicos que têm se perdido no nosso país, que a gente precisa resgatar. Existe uma máxima aí que tem se falado sobre reduzir a maioridade penal. É outro assunto bastante complexo, mas que, ao meu ver, talvez tenha um certo impacto no primeiro momento, mas não resolve. Não resolve porque hoje se copta crianças de 14, 13 anos para estar assaltando, para estar portando arma, para estar traficando, para ser o aviãozinho. E eles vão subindo na cadeia hierárquica do crime. Então a gente tem que entender essa dinâmica social e entender por que essas crianças estão entrando cada vez mais cedo na vida do crime. Quem tem sido o herói dessas crianças? O que a figura do pai representa hoje? Dos professores? Os professores têm tido condições de trabalhar nas escolas? A gente tem acompanhado esses jovens? A gente, enquanto ser social, você faz um trabalho excelente aqui, mas a mídia como um todo, como é que tem ajudado o Estado brasileiro nesse sentido? Promover a questão da educação, mostrar o que é certo, o que é errado, deixar a criança ser criança, mostrar coisas da adolescência só quando ela for adolescente, depois da idade adulta. A gente precisou pular etapas, mas não precisamos, porque hoje tem que ser assim. Então é uma questão bem complicada que não, se a gente for tentar resolver segurança pública apenas com os órgãos de segurança pública, a gente não vai resolver. Não vai resolver. A gente tem que se juntar a questão da educação, a questão da saúde, as pessoas terem mais acesso à informatização, as pessoas terem mais acesso à questão da infraestrutura, do saneamento. O processo punitivo é importante. Quem tem que ser punido primeiro é quem está em cima. Porque se o que está em cima for punido, dá exemplo para quem está embaixo. Se um coronel hoje cometer algum erro e for punido, eu vou querer botar minha cabeça de fora para errar também. Não vou. Isso está acontecendo com um coronel que está lá em cima, imagine comigo. E o soldado, como é que vai se sentir? Mas quando a gente não vê a questão da punição, seja ele no sistema judiciário, seja ele no executivo ou no legislativo, a gente se arrisca mais fácil, né? Como é que a sociedade vai ver isso? Como é que a sociedade vai ver isso? Agora, falando agora sobre aquela questão do disparar, do alvejar direto, a gente teve aí essa polêmica do guarda-chuva, né, do fuzil. Quem for visto com um fuzil na mão
Tô falando aqui, sem som, foi Leitura labial. incrível. E agora, tá rolando? Hein? Deixa eu botar. Porque pra mim tinha travado o vídeo mesmo. Chega a reiniciar o celular aqui, mas... Tá rolando o áudio ou não? Tá rolando áudio agora. Tá rolando o áudio, com Faz a certeza? pergunta de novo aí. Hã? Faça a pergunta de novo. Então você vê o que é esse programa aqui. Quando a gente pensa Ao vivo é assim. que a gente tá brilhando, a gente começa. Então a pergunta é, teve a polêmica da ordem que o governador falou, o governador eleito, foi isso mesmo, que a ordem vai ser quem for visto carregando fuzil, abater direto. Muita gente foi a favor, porque acha que não tem que ter misericórdia, conversação com bandido, e o pessoal também, muita gente foi contra, achando que pode acontecer muita morte inocente, e usar aquele exemplo do guarda-chuva. Como é que você vê essa situação? É como a gente estava conversando. O tiro de comprometimento, que é o tiro feito pelo atirador de elite ou pelo sniper, é totalmente diferente de um tiro de um policial que está numa situação de refrega, que é a troca de tiro, e um policial que viu uma situação, é pego de surpresa e tem que reagir de pronto emprego. Não. O policial de comprometimento, ele está afastado do teatro de operações. Ele está a 700, 800 metros, ele não está naquele clamor, naquela coisa de tocando, desculpe os termos, mas como é? Pode xingar aqui não? Pode xingar. Porque a gente costuma dizer, o barata voa, então tocou foda-se. Aham. Quando toca o foda-se, ele não tá lá. Ele tá distante. Tem um filme, o Sniper Americano, que fala muito sobre isso. O cara tá longe. Ele não tá ali no calor do fogo. Ele vive outra perspectiva Ele do vê fato. tudo de fora. Então ele vai ver o cara que tá com um fuzil e ele vai saber reconhecer o que é um fuzil. Ele sabe que aquilo não é um guarda-chuva. A pessoa que fez não conhece o que é um atirador de comprometimento. Falou-se de guarda-chuva porque um policial que estava em troca de tiro viu o cara levantar um guarda-chuva preto, achou que fosse fuzil e atirou. Não é esse o caso do tiro de comprometimento. A perspectiva de erro hoje dos atiradores de comprometimento, volto a dizer, é zero. Os caras treinam todos os dias. É religioso. Você, para ser um atirador de comprometimento, você tem que treinar todos os dias. Você tem que dar 200 a 300 disparos todos os dias e acertar no alvo. Então, o erro é zero. Não pode errar uma? Não, você não erra, mano. Sua questão psicológica é muito testada diariamente. Sua questão física, o seu condicionamento é testado todos os dias. E a sua situação de disparo provavelmente dito também é testada. Você vai preparado para aquilo, você sabe para que você vai estar lá. Quando se fala em guarda-chuva, a pessoa não conhece muito. Agora me fala, eu sempre lhe conheci, você sempre foi um cara muito tranquilo, muito pacífico. A polícia, ela te fez uma pessoa mais truculenta, ou isso é história, a polícia não faz isso com ninguém? Na verdade, as pessoas truculentas entram na polícia como se a polícia fosse seu salvo-conduto. Legitimar as ações fosse seu truculentas. salvo-conduto para... Você não deixa ninguém truculento. A polícia, ele mostra, você vai até aqui, o seu direito é esse, o seu dever é aquele. Em alguns momentos a gente tem que fazer o uso da força necessária, o uso progressivo da força tem sim. Muitas vezes a gente precisa debelar uma turba. Para quem não sabe, a questão de um aglomerado de pessoas fechando uma rua, existe uma determinação superior para que a rua seja reaberta, para que não seja cesseado o direito de ir e vir permanecer das outras pessoas, automóveis, ambulâncias. Então a gente tem que fazer o uso de munição química, espargidores, munições de baixa letalidade, que são elastômeros, que vão na espingarda calibre 12. Tem situações que a gente se debate com marginais armados, que há refrega, então você tem que esquecer aquela coisa um pouco mais tranquila, tem que ir pra cima mesmo. É uma coisa meio paradoxal, né? A gente vê todo mundo correndo dos disparos e a gente indo pra cima. É uma coisa meio estranha, mas é o risco da profissão. A gente na Rondesp se envolve muito nisso. As pessoas até perguntam, por que a Rondesp mata muito? Não, a Rondesp não mata muito. Vide a quantidade de flagrantes que a Rondesp dá, a quantidade de armas que a gente apreende. São mais de... Só das Rondesp, são mais de 1000 armas por ano apreendidas. E quantas pessoas morrem em combate com a Rondesp. Então a gente acha que é um número elevado porque só se noticia a questão de situações de morte envolvendo a Rondesp. Mas quando a Rondesp dá um flagrante, como nós demos ano passado com 70 quilos, quase 70 quilos de pasta base de cocaína, que 1 kg de pasta base de cocaína faz um pouco mais de 3,5 kg daquela droga. Carga avaliada de mais de 5 milhões de reais. Isso é muito pouco noticiado. Quantas pessoas deixaram de ter acesso a essa droga? Então, a polícia não faz isso. Nos cursos de formação, e eu sou instrutor dos cursos de formação da PM hoje, a gente ensina a pessoa a ser educada.
saber lidar com o cidadão. Claro que eu não quero policial covarde, eu não quero policial apanhando, mas eu quero que o policial seja cumpridor dos seus deveres. Seja ele no momento preventivo e no momento repressivo. Tem que ser casca grossa, Éder? Não. Você tem que saber agir no momento certo. Não, casca grossa que eu digo é não se abalar. No sentido de ver o que você vê, fazer o que tem que fazer, sofrer o que tem que sofrer e não deixar a peteca cair, não ficar maluco com aquilo. É complicado. Não ficar com aqueles caras que voltaram do Vietnã fudidos. É complicado. Inclusive o coronel Anselmo Brandão, nosso atual comandante-geral, tem se preocupado muito com isso, porque a questão do suicídio envolvendo policiais militares é muito alto. É muito alto. Nós tivemos uma perda muito significativa esse ano. Uma cabo que era casada com um subtenente nosso, um cara muito 10, e o suicídio dela abalou a família inteira, não só a família, como também o nosso ambiente de trabalho. Então você tem que sim absorver algumas coisas, saber extrair muita coisa daquilo ali, aproveitar as experiências e tentar passar o que há de bom adiante. Hoje eu sou pai, tenho uma menininha, Valentina, que para ela eu sou uma pessoa, dentro do quartel eu sou outra pessoa, lidando com o marginal eu sou outra pessoa, lidando com o cidadão de bem eu sou Valentina outra. te desacata em casa ou não? Me bota de castigo, diz que vai me prender, diz que eu tô teimoso e desobediente. Diz que vai te prender. Vai me prender, que eu tô teimoso e desobediente. Aí tem que passar por isso, em casa não manda nada, né? Uhum. Infelizmente. Mas a gente tem que sim ser casca grossa às vezes, porque principalmente a gente que está na situação de comando, quando a gente vê um policial passando por uma situação das mais críticas possíveis, se a gente não tem aquele jogo de cintura e aquela firmeza para lidar com a situação e ser o amparo para ele, isso tende a degringolar, e aí fica ruim. Luciano do Carmo está dizendo aqui que vocês são guerreiros, heróis, continuem nessa força. Obrigado, Luciano. Pessoal aqui agradecendo a Deus que o áudio voltou, né? Alan Guimarães dizendo que você é um policial ímpar, excelente Meu profissional, irmão. Parabéns. Rafael Magno, a gente te conhece de perto, que você é um excelente representante da Polícia Militar. O Meu Nath também, dizendo que a Rafael. lei do abate devia ser mais rigorosa, que ele estuda aviação e sabe muito bem sobre isso. Queria poder estar aqui hoje. A gente pode fazer um programa inteiro somente sobre abate de aviões aí. François Ferreira, o meu mentor capilar, tá aqui Conheço. também, exatamente, grande profissional aqui. Um abraço para todo mundo da família Oficina de Cabelos. É um dos maiores problemas que a gente tem, creio eu, que não sou nenhum especialista, na parte da segurança pública, envolve diretamente o tráfico de drogas, que eu acho que é o ramo mais forte do crime organizado no país. E aí no meio dessa situação a gente tem a questão do usuário. Como é que vocês veem o papel do usuário nessa guerra com o tráfico? A questão do usuário, a gente tem que relativizar. Que existem dois tipos de usuários. Aquele cuja a única coisa que foi lhe apresentado na vida foi a droga. Não sei se os senhores conhecem a Baixa do Fiscal lá em Salvador. É a entrada da Avenida Suburbana, onde a gente parece que está naquela série The Walking Dead. A gente vê o que o crack faz com a É a pessoa. Cracolândia de Salvador. Sim, uma das, porque no centro de Salvador também tem. E é um cenário muito triste. A gente vê a pessoa se depreciando cada vez mais por causa de uma pedra, por causa de R$5. E eles são capazes de tudo. E a assistência que se dá a esse tipo de pessoa é muito pouco, a gente não vê. Aí a gente vê uma pessoa que teve acesso a tudo, acesso à informação, acesso às melhores escolas, às melhores faculdades, e usando droga porque para curtir, Recreativa. de maneira recreativa, porque tá a fim de ficar louco hoje. E esse cara, para mim, é um verdadeiro culpado, porque ele sabe o quão aquilo é nocivo, ele sabe que o tráfico de drogas alimenta o tráfico de armas, o tráfico de mulheres, o tráfico de crianças, o tráfico de órgãos, uma série de coisas, de redes internacionais de tráfico alinhadas com o tráfico de drogas. E essas pessoas têm acesso à informação, essas pessoas sabem disso. Então, quando uma pessoa que está ali na Baixa do Fiscal usando aquele crack, que morre com um tiro de 38, essa pessoa lá que teve acesso a isso tudo e ainda assim gosta de usar droga, é tão culpado quanto. Porque nós temos deficiência na política antidrogas no Brasil, temos sim. Mas se a gente que tem acesso à informação, se eu vou puxar um beck, fazer uma coisa, a gente é culpado, porque a gente sabe o que acontece ali, na nossa esquina. A gente depois não sabe porque foi assaltado com uma faca por um cara que ia querer nosso celular para trocar por droga.
Para vocês seria mais fácil se legalizassem essas drogas tidas como recreativas, ou você acha que existe vitória possível na guerra contra o tráfico? Existe vitória. Agora, por exemplo, a questão da maconha já é muito batida. O cigarro é liberado. Qual a diferença que seria um cigarro de maconha? É bem polêmico, né? Um policial falar isso, mas as drogas sintéticas são muito mais complicadas. E eu não creio que a maconha seja o carro-chefe. Um cigarro de maconha custa quanto hoje? 10, 15? Olha quanto custa um pino de cocaína. O refino de cocaína para se fazer custa quanto? Então a cocaína, que é uma droga sintética, é muito mais cara. E tem um poder de dependência química muito maior. Então a gente tem que se preocupar com esse tipo de droga e ter noção de que ela é prejudicial para a pessoa que usa, para as pessoas que estão próximas, para os familiares e para a sociedade como um todo. Então, a gente tem que procurar entender qual tipo de droga, se a gente vai liberar, tem que liberar. Pegar exemplos de outros países como Holanda, Uruguai, agora Canadá, ver o que foi que esses países ganharam com a liberação da droga, o que foi que esses países perderam, e estruturar o país antes disso. É só liberar a droga, não é. A gente tem que estruturar o país antes disso. O que é que vem depois da liberação das drogas? Será que de fato diminui a questão do tráfico? Será que se resolve o problema? O cigarro é contrabandeado para o Brasil à torta e à direita. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas é um assunto a ser estudado. E se a gente vê que a gente está perdendo a guerra, muitas vezes não tem outra saída. Eu tenho um levantamento que esses países como Portugal, como Holanda, que liberam a maconha, só ganham a Eurocopa. Já a Alemanha, Itália, a França, que se mantém rígido, ganha Copa do Mundo mesmo, na íntegra. Esse é um levantamento bom. Exatamente. A Argentina também, que deu uma afrouxada aí, nunca mais ganhou Copa do Mundo, só faz passar vexame nessa situação. Exatamente. Pessoal que está assistindo, por favor, curte e compartilhe esse vídeo, que vocês ajudam a gente demais. Eu vou falar aqui, meu amigo João, da Agrodog. Agrodog, tudo para o seu animal, certo? Rações, medicamentos, farelo, milho, produtos para piscina, você encontra na Agrodog. Atenção, criador, a Agrodog cobre todos os preços da cidade nas rações das marcas Golden, Magnus, Finotrato e Gypsy. O telefone é o 3183-0519, 3183-0519, endereço é Rua Conselheiro Dantas, número 170, ali após a Praça Kennedy, do lado esquerdo, tá certo? Agrodog, tudo pro seu animal. Éder, são quantos anos já porque você entrou pela faculdade, né, que tem, né? Você faz um vestibular para entrar. Quantos anos já você tem de corporação, contando tudo? 15 anos de corporação. Na verdade, na minha época, o vestibular era pelo NEB. Era o mesmo vestibular da UNEB. Uma das vagas era para ser oficial da PM. Hoje é um concurso à parte, mas não mais feito pela PM. Antigamente era feito pela PM, passou a ser pelo NEB. Hoje eu acho que ainda a Consultec realiza, mas lá para cá já são 15 anos. 15 anos de... Teve algum momento que você pensou em desistir, em parar? Na verdade, só no primeiro mês, cara, de academia, que sua vida vira de cabeça para baixo. Você sai de um mundo totalmente civil como o nosso, quer andar com calça rasgada, brincada, e de repente você se vê dentro de uma doutrina. As pessoas têm aquela coisa do militarismo, acho que ficou um resquício muito ruim da questão do regime militar no país. E acho que o militarismo é tudo que há de ruim. Na verdade, o militarismo é um tipo de administração baseado em 2 preceitos básicos: hierarquia e disciplina. E a gente vive isso no nosso dia a dia, só que a gente não entende. O trato que a gente dá com o nosso chefe, no nosso trabalho, o papel que a gente tem que cumprir, nossos horários, nossas obrigações, isso é hierarquia e disciplina. Só que o militarismo... Desde criança, né? Desde criança. As crianças na escola ali. Sim, respeitar o professor, a questão da hierarquia, o professor manda, você obedece. A questão da disciplina com os afazeres. O diretor manda, você se caga. Assim. Colégio de freira era... Colégio de freira, nossa senhora. Freira é mais militar do que os militares. Então as pessoas têm essa coisa desse afastamento para com os militares e não sabem bem o que é a polícia militar, o que são as forças armadas. E aí eu faço um convite para conhecer, para entender melhor, para estudar melhor, entender que o militar de hoje não é o militar de anos atrás, que nós temos que ter até uma certa referência aos militares mais antigos. Sempre que eu passo por uma praça ali, antes da Praça Kennedy, tem um monumento aos nossos pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Dionísio Evilásio. E foram bastante vitoriosos, a Cobra Fumante. Aí eu passo ali, eu presto minha continência, em homenagem aos nossos praças que morreram na Segunda Guerra Mundial. Nosso exército tem histórias muito ricas, cara.
Eu não fazia, inclusive você vê que aqui a gente tem determinadas homenagens, eu não fazia a menor ideia que a praça era referente a isso. O François tá mandando aqui um abraço para você, dizendo aqui, entrevista de extrema importância, esse homem é um exemplo de profissional. Hoje em dia a gente tem um clamor, não sei se já é de uma parcela grande da população, mas já tem uma parcela que pede a volta do regime militar. Você vê isso com bons olhos? Não, porque eu acho que o futuro é a democracia. Eu sou extremamente democrata. Por mais que o regime militar tenha sido bom em uns aspectos e ruins em outros, tenha o seu papel na questão da infraestrutura do país, e isso não tem que se negar, mas deixou heranças ruins também. A gente vive isso até hoje. Eu acho que o Brasil está no caminho certo. A questão de você estar buscando mudanças, seja para um lado da esquerda, seja para o lado da direita, mas a gente não pode sair desse viés da democracia. E as pessoas têm que parar de achar que vai chegar um salvador, que vai botar a mão e as coisas vão começar a mudar e o país vai ficar nota 10, vai deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente. Não. A mudança, eu costumo dizer, que começa dentro da gente. Coisas simples como não jogar papel no chão e respeitar o seu próximo. Coisas como saber dizer, por favor, com licença. Olha, velho, tem uma vantagem ali pra você se você for pra aquele lugar, não quero. O meu é esse aqui. Se a gente se imbuir desse papel, a gente não precisa que eu sei o que Deus desça e meta a mão no país. Não. Cada brasileiro sabe o seu papel. A gente tem que parar com aquela coisa do jeitinho brasileiro que a gente vai resolver por aqui. Não. O que está escrito na lei? Por mais que eu não goste daquela lei, que eu acho errada, e que eu lute para que aquela lei seja revista e seja modificada, mas eu tenho que respeitá-la enquanto lei. Por exemplo, me questionaram se eu era a favor da marcha da maconha. Eu falei que sou a favor da marcha da maconha. Por quê? São pessoas livres reivindicando direitos. Agora, eu sou a favor do uso da maconha? Não. Por quê? Diante da lei, o uso da maconha é ilegal. O comércio de maconha é ilegal, mas a pessoa que está predisposta a fazer sua marcha pelo que quer que seja, desde que seja informado antes das autoridades competentes, faça. Respeite a lei. Outra coisa, a gente tem um debate hoje intenso com a turma que defende os direitos humanos, e tem uma turma que fica muito pilhada, achando que os direitos humanos só defendem o bandido. Como é que você vê esse debate aí? Na verdade, é um tema bem polêmico também. Você botou para cima de mim hoje. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns membros do pessoal dos direitos humanos em Salvador, e a grande queixa da sociedade como um todo é que quando morre uma pessoa vítima de um marginal, na situação de um latrocínio, um homicídio qualquer, não se vê representantes dos direitos humanos indo procurar essas pessoas. Não se vê. Mas quando morre um bandido, ou quando um bandido vai preso e tal, eles aparecem. Eu não tenho dados, números estatísticos para comprovar isso, mas eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal e eles falaram que não é bem isso que acontece. Eu prefiro acreditar que os direitos humanos são prestativos, o pessoal procura trabalhar da forma correta, agora eles têm que otimizar o trabalho deles. E outra coisa importante é dar o feedback daquilo à sociedade. Que muitas vezes a gente faz, não mostra a ninguém, não é visto, o que não é visto não é lembrado. Existe aquele clamor de dizer que é o direito dos manos, como se fala hoje. É o papel deles. Ele não faz distinção quem é bandido e quem não é bandido, quem merece e quem não merece. Não. Todo cidadão tem direito a ter direitos. Mesmo aquele que porventura tenha seu direito de liberdade de vir cerceado pelo Estado, que é o marginal que pratica algum delito. Então eles vão lá, independente de quem seja, até porque existe uma questão maior que a família. O marginal muitas vezes tem um filho, uma filha. E a gente vai tratar como se marginal fosse também. Então eu vejo a perspectiva dos direitos humanos muito por essa lógica. Tem esse viés aí. Pessoal também cria muita polêmica em relação a como é que diz assim, ao abuso de autoridade, não é isso mesmo? A polícia, ela tem, como é que diz, medidas internas para coibir essas questões de abuso de autoridade? Sim, desde os cursos de formação até instruções, outros cursos, que o policial é identificado e ele sabe informar, você vai daqui até ali. Claro que a gente não está na cabeça de todo mundo para dizer, velho,
tal hora você faz tal coisa, o policial vai fazer outra coisa. Mas casos de confirmado o abuso de autoridade, são investigados sim. E a gente preza para que isso não ocorra. Agora, muitas vezes a pessoa confunde o abuso de autoridade com o estrito cumprimento do dever legal. Se eu tenho uma ordem que é legal, que é correta e que aquilo tem que ser feito pelo bem da coletividade, e se você atrapalha, obstrui o trabalho da polícia, eu vou utilizar da força necessária para fazer valer meu poder de polícia, poder discricionário. Eu vou fazer por onde aquilo ocorra. Certa feita estava tendo um paredão num posto de combustível em Salvador e ninguém passava numa marginal da Avenida Paralela. Eu falei, ou vocês acabam com isso, ou eu acabo do meu jeito. Eles não quiseram acabar, eu acabei do meu jeito. Detalhes nos próximos capítulos. Te incomoda, assim, você é um cara que sempre gostou muito de cultura pop, assim, te incomoda a maneira como a polícia ela é retratada nas obras de ficção, no cinema, nas coisas? Sim, incomoda muito. Porque as pessoas que fazem talvez não procuram conhecer o que é a polícia militar, o que é o profissional que está ali. Você não pode pegar o todo pela parte, ou a parte pelo todo. Você tem que conhecer que ali existe uma instituição, muitas vezes secular, como é o caso da nossa polícia militar, que já vai com mais de 190 anos. Que existem homens que deram suas vidas por aquilo. E não é porque um policial comete erros, comete crimes, que a polícia militar comete crimes. Não, existe uma instituição. Porque ninguém mete o pau em outras instituições, como o Ministério Público, o STF, como mete com a polícia. Porque ninguém faz um filme como se todo ministro fosse corrupto. Não existem os maus, mas existem os bons, existem os bons. Todo o STF é corrupto? Não. Todo o Ministério Público é corrupto? Não. Existem muito bons profissionais nessas áreas. O Tribunal de Justiça da Bahia, existem diversas histórias sobre o Tribunal de Justiça da Bahia, boas e ruins. O Tribunal de Justiça da Bahia é todo corrupto? Não. Mas existem profissionais que são. E isso em toda instituição, seja onde for. E não, a polícia não pode se retratar dessa forma. Eu acho correto quando a polícia faz nota de repúdio para isso. Faz nota de repúdio. Sim. Você falou também que o atirador de elite, ele dá 200 tiros por dia? Quantos tiros? Pode variar entre 200 a 1000 tiros. Por dia? Sim. E vocês que são do confronto direto ali, do Counter-Strike mesmo, quantos tiros vocês são obrigados a dar por dia? Tirando os tiros oficiais, os tiros de treino. Aí já diminui mais um pouco. Na verdade, existem temporadas de instrução que dura assim 2 a cada 3 meses. Nós fazemos os chamados nivelamentos de instrução de nivelamento de conhecimento, que são as nossas INCs. O policial é obrigado a passar 5 dias em instruções de tiro todos os dias, tiro embarcado, semi-embarcado, tiro sob fogo, progressão, prestação de socorro e você efetuando disparos para tentar melhorar o máximo possível. Agora não tem como dar tiro todos os dias porque é muito custoso isso. Mas ainda assim orientamos os policiais a frequentar estandes de tiros para estar sempre se aprimorando. Quem tá mais bem equipado? Vocês ou a bandidagem? Olha, a nível de poder de fogo, provavelmente os bandidos. É mesmo? É porque eles têm armas de grosso calibre, o calibre 7.62, o calibre .50, e que são calibres que são inadequados para o uso urbano, que como eu falei, o 7.62 ultrapassa 10 pessoas. Então se você dá um tiro, você pode atingir o seu alvo, mas pode atingir outro alvo. E você errando aquele tiro, quem você vai atingir daqui a 1 km? Então você não tem como saber. Mas eu digo que a polícia está na frente porque nós somos técnicos. O cara acha que é só pegar, apontar a arma e atirar. A gente sabe que não é só isso. O marginal não sabe a diferença de uma coberta com um abrigo. Porque é você fazer uma massa, alça e o alvo. O cara não sabe o que é fazer uma posição torre, ou se abrigar e fazer uma projeção sobre fogo. Será que ainda não sabe? Será que eles não estão investindo em operações táticas? Investindo estão. Inteligência? Investindo estão. Tanto é que eles, principalmente em assalto a bancos no interior, eles procuram saber o número de policiais, que horas funciona, que horas a viatura passa, quantos bancos tem, saídas, entradas da cidade. Então eles também trabalham com inteligência. Mas tem alguns pormenores que a gente ainda está um pouco à frente. Por isso que eles, de regra, tombam em combate. Algumas pessoas questionam muito, porque como é que pode existir uma guerra que só morre de um lado? Não só morre de um lado, morre muito mais de um lado que do outro. E graças a Deus, morre muito mais marginal do que policial. É porque nós somos técnicos. A gente sabe onde atirar,
sabe o momento de atirar, sabe o momento de abrigar. E aí eles ainda não sabem isso. Tomara que fique sem saber. Nesse sentido, desestimula o seu trabalho você pensar que o bandido que foi preso logo vai estar solto e atuante e renovado? De fato cansa, de fato você se sente desprestigiado. Você reencontra muito. Chega um ponto que termina virando brado. E aí, você de novo? Vou ter que lhe prender de novo, cara. Como é que... Tem isso aí? É até um desprestígio. Já aconteceu de um indivíduo lá em Salvador, a gente prender ele à tarde e a guarnição informar que tinha prendido ele pela manhã. Na mesma situação, arma de fogo e carro roubado. Uma coisa assim gritante, você fala, porra, é complicado. Mas quando eu olho, assim, minha filha, você que é meu amigo, nossos parentes, a realidade que a gente viveu, esse é o combustível que me faz querer continuar trabalhando. Existe toda uma gama de pessoas que estão aí atrás que precisam do suporte da Polícia Militar. Então nosso serviço não pode ser cessado, a gente não pode cansar nunca. Porque se está ruim com a gente, sem a gente estaria o caos. Você acredita que a gente precisa de leis mais severas para a bandidagem ou simplesmente que se façam cumprir as leis que já existem? Olha, cara, eu acho que tem que ser um mix das duas coisas. Eu acho que uma pessoa que estupra, mata e vai decapitar uma pessoa, vai fazer desgraças e misérias, por assim dizer. Goleiros Brunos! Os goleiros Brunos soltos por onde a aí. pessoa não tem direito nem a um caixão, a um velório. Algumas pessoas como essa, pra mim, não são sociáveis. Você não tem como colocar essa pessoa no seio da sociedade. Aquele chambinha que pegou o casal de menores, matou o cara, estuprou a menina durante 5 dias, depois matou e esquartejou. Aquele cara, pra mim, é um monstro. Aquele cara não tem condições de ser socializado nunca. Os direitos humanos vão falar que o cara pensa isso. É uma visão minha. É uma visão minha. Tem pessoa que tem que estar trancafiada pra sempre. E tem pessoas que, eu não posso tratar um ladrão de galinha como se um assassino fosse. Então, para esse, cumprir a lei, trabalho social. E uma coisa importante, cadeia virou colônia de férias no Brasil. Em Salvador já tem grupos, bando de marginais, que os caras querem ser presos justamente para ganhar status no mundo do crime. O cara tem que matar policial, o cara tem que trocar tiro, o cara tem que ser preso. Ele vai graduando na cadeia hierárquica do crime. Porque nossos presos passaram a ser colônia de férias. O cara vai lá, faz o que quer, come a hora que quer, tem banho de sol, principalmente tem que trabalhar. Ele tem que se sustentar, você não se sustenta. Eu me sustento. Então ele lá, por mais que seja um custodiado do Estado, ele vai ter que fazer por onde ele tenha café da manhã, almoço e janta, e tem onde dormir. Rapidinho ninguém para de querer ser preso. Eu vou mandar aqui agora mais uma série de recados aqui nesse programa, tá certo? Vou começar falando aqui de Planeta Pet, tudo para o seu animal de estimação. Não deixe o seu melhor amigo em qualquer lugar. Vá para Planeta Pet, onde você encontra atendimento clínico e serviço de pet shop, centro cirúrgico. Planeta Pet, tá certo? Fica na rua Louisiana, número 141. O telefone é o 3181 4272. Clínica Veterinária Planeta Pet. Um abraço aí pro meu querido amigo Márcio Leandro. Vou falar aqui também do Salão Oficina de Cabelos. Salão Oficina de Cabelo dispõe de corte, escova, hidratação, realinhamento térmico, manicure, pedicure estética e tudo em coloração avançada e produção de noivas, madrinhas e convidados. Oficina de Cabelo, sua assinatura de beleza. Direção François Cabeleireiro, Rua Silva Jardim 55, fone 3422 4852 ou pelo WhatsApp 98210 5072. Agende e faça a sua avaliação gratuita lá na Oficina de Cabelos. Vou falar também de Reminart, a propaganda ideal para o seu negócio, com o preço ideal para o seu bolso. Desenvolvemos sua marca, logo, painel, panfletos e tudo o que você precisa para alavancar sua empresa. Telefone é o 9959 3470, 9959 3470. Um abraço pro Renato, que em breve vai estar aqui no programa. É um missionário que já rodou aí dezenas de países, e aí vai se perder aqui em Alagoinhas, a gente vai querer saber
como aconteceu essa tragédia. Cozinha Delivery, quero mais, todo dia um cardápio diferente, delicioso e nutritivo, aceitam todos os cartões, com entrega R$14, pegando no local apenas R$10, fica na rua Oscar Rabelo, número 208, Praça Kennedy, telefone para contato 30 33 1007 ou WhatsApp 8813 1202, 88131202. Um abraço aí para Ana Paula e pro Andrezão e para todo mundo do Quero Mais. Vou mandar um abraço aqui também. Eu falei do Boteco do Acarajé, João? Não, então vou falar agora. Certo? Se você quer saborear o melhor acarajé da cidade hoje é dia, vá ao Boteco do Acarajé, onde você encontra, além do melhor acarajé, o melhor abará da cidade, de segunda a sábado, das 17 às 22 horas. Fica no início da Santa Terezinha, em frente ao Jovem Posto, na rua Barão de Cotagipe, ali logo na esquina. Juliette e Ricardo, o melhor atendimento da cidade, estão lá já, certo? Aguardando você e agradecem pela sua visita. Vou mandar um abraço, ó, pro Moisés Aguiar, nesses tempos difíceis aí, ele é quem me salva, entendeu? Quando eu já tô com a cordinha no pescoço, eu vou lá no Moisés Aguiar, certo? E você também que sofre com transtorno de ansiedade, fobia, toque, pânico, depressão, déficit de atenção, hiperatividade, declínio cognitivo associado à idade, transtorno de aprendizagem e outros conflitos, passe no Espaço Psi, consulte com Moisés Aguiar, fica na rua Rodrigues Lima, edifício Vitória, sala 204, antigo prédio da Cacau Show. Telefone 3181 1322 ou 9995 2739. 3181 1322 9995 2739. Espaço Psi. Vou mandar um abraço pro Rafael, nosso DJ cheiroso, certo? Lá do Rafa's Burger, o melhor e maior hambúrguer artesanal de Alagoinhas, no Rafa's. Tamanho é documento e sabor também, por isso que é o maior e melhor. Fica na 9ª Travessa Severino Vieira, Rua da Esquina do Pão. Delivery é o 9867-5906 ou pelo site www.rafasburger.com.br. Mandar abraço também, ó, pro Sony e pra Eliana lá da Agrodog. Tudo pro seu animal, rações, farelo, medicamento, milho, produto da piscina, tudo lá na Agrodog, certo? Lá na Agrodog você encontra cobertura, né? Eles cobrem todos os preços da cidade nas rações das marcas Golden, Fino Trato, Magnus e Gypsy. Fica na rua Conselheiro Dantas, número 170, após a Praça Kennedy. Telefone é o 31 83 05 19. Mandar um abraço aqui também, ó, pro Guga, lá da Braseiro Pizzaria, pioneiro em pizza gigante, pizza gigantesca em Alagoinhas. Na compra de 2 pizzas a entrega é grátis. Telefone é o 98342-4773, fica na Avenida Rio Branco, Alagoinhas Velha, Praça do Campo Belo. Vou mandar outro abraço, hoje eu estou super abraçante aqui pro Cristiano da Sanseu Fitness. Quer cuidar? O Cristiano, ele é a favor de uma lei que é assim, ó, uma caixa de bala e um 38 para cada cidadão. E resolve exatamente. A partir dos 6 anos de idade já entra cada um, exatamente. Quer cuidar da saúde e manter um corpo sarado? Só na Sanseu Fitness. Lá você encontra profissionais gabaritados para te orientar. Passe lá, escolha uma modalidade, faça uma aula experimental. Informações pelo telefone 30 33 05 25. Fica na rua Severino Vieira, número 1393. Eu falei, Sanseu Fitness. E por último, porém não menos importante, vou falar da Reality Lan House e Conveniência, sua imaginação realizada. Lá você encontra artigos e serviços relacionados à informática, eletrônicos, digitação, impressão, loja de conveniência e também tabacaria. Fica na rua 7 de setembro, número 79 e funciona de domingo a domingo, das 8 às 22 horas. Telefone para contato é o 9971 7669 e o delivery 9967-7851. Reality Lan House e Conveniência, sua imaginação realizada. Todo mundo que está assistindo aí, vocês que ficaram até o final do programa, o final dos comerciais, vocês são os meus ouvintes queridos, aos quais eu incluo nas minhas orações no final do dia. Glauber Rosário, conhece o Glauber Rosário? Tá mandando um abraço aqui. Boa. Exatamente. Maurício Almeida dizendo que vocês são do bem. A gente tá chegando aqui aos anais do programa. Queria saber se tinha alguma mensagem, alguma questão que você acha que a gente devia ter tocado nesse bate-papo e eu acabei passando batido aqui. Na verdade, é uma coisa que eu gosto de falar muito dos temas polêmicos, é como a sociedade tem se manifestado hoje em dia. Em alguns casos, eu vejo como sendo muito ruim.
alguns tipos de exposição de corpo. A gente acha que para ser visto tem que ficar nu, tem que ficar mijando na rua, tem que ficar desrespeitando as autoridades imbuídas pelo Estado. E eu vejo a história de alguns profissionais que sobressaíram, seja ele homem, mulher, branco, negro, rico, pobre, sem precisar fazer tudo isso, apenas com competência, apenas com meritocracia. Vide o caso dessa juíza que assumiu no lugar do juiz Sérgio Moro, que vai assumir o Ministério da Justiça. Vide uma coronel que chegou do Pará, fez uma palestra muito boa sobre questão de segurança pública para a gente lá em Salvador. Vide pessoas que assumem cargos públicos, sendo ela cargos de grande importância, seja no setor público, setor privado, e a gente mostra que se vence dessa forma, com competência, com caráter, com trabalho. Por isso você tem vencido, meu cara. Nada, aqui a gente no máximo a gente ganha um empate aqui, quando o empate é do de lá. E vou lhe dizer o seguinte, eu recomendaria a você que passasse aí pelo menos uns 3 meses sem ir a operações de confronto armado, porque esse programa aqui é uma puta de uma zica. O Adão Negro teve aqui, roubaram o carro dele. Exatamente. Eu tô de serviço hoje à noite, velho. Candidato que veio aqui, perderam todos foram derrotados nas urnas. Eu não sou candidato não. Exatamente, mas assim, ó, eu fico muito agradecido pela sua presença. Espero que você tenha gostado da entrevista. Demais. Se você puder voltar aqui outras vezes, a gente vai ter o maior prazer, a maior satisfação de receber você. E é isso aí. Quer mandar mais algum recado aqui pro pessoal antes da gente se despedir? Na verdade, agradecer. Falar para as pessoas que confiem na Polícia Militar, confiem no trabalho. As pessoas estão muito divididas quanto da questão política. Eu acho que não é o viés do brasileiro, não pode ser. Acho que nós temos nossos parâmetros, as nossas posições, mas independente de quem a gente votou, se ganhou ou perdeu, acho que a gente tem que se unir para um país melhor, porque quando um perde, perdem todos. Não existe aquela coisa que é isso, perder de uma forma, nem quem ganhar, nem perder, vai todo mundo perder. É uma brincadeira desse tipo, mas quando um perde, eu acho que perdem todos. Independente de quem se votou, tem que procurar o melhor, tem que ajudar. Parar de achar que quem votou em Bolsonaro, que ele vai ser o salvador, que vai melhorar tudo no nosso país. Eu acredito até que ele começou muito bem com as escolhas que ele tem feito, mas se não partir de dentro de cada um de nós brasileiros, a coisa não vai mudar nunca. Porque a mudança começa dentro da gente. Se aperfeiçoar, ser melhor sempre. Eu acho que esse é o recado que fica aí. Eu, enquanto policial militar, procuro melhorar cada dia. Eu tô sentindo falta do Frota no Ministério da Cultura. Vamos ver se o Bolsonaro, até o final aí do mandato, faz justiça e põe o Frota aí, porque a comunidade zoeira brasileira não pode perder esse meme aí de maneira alguma. A gente gosta muito de zoar com as coisas. Exatamente. Olha, a gente gosta até mais do que devia. Amanhã é sábado, graças a Deus, tô livre dessa parafernália. Segunda-feira tem programa inteira. Vamos ter aqui, não sei quantas pessoas vão caber nessa sala. A turma tá indignada com a censura do rock and roll. O que você achou da censura do rock and roll? Uma vergonha. Então, pô, vamos falar aqui. Vamos, espaço pra todo mundo, vamos desabafar desse programa. E ainda vamos trazer os pagodeiros. Porque o pagode também foi citado aí nessa proibição. Foi. Não pode ter nem pagode nem rock and roll na praça ali, nas imediações, né? Então tá certo, a gente vai discutir exaustivamente esse assunto aqui na segunda-feira. Até lá, o quê? Posso falar, mano? Você pode falar o que você quiser. Não, só pra falar, eu tô 15 anos afastado de Alagoinhas, entre aspas, que vez ou outra sempre eu apareço pra... No seu tempo ainda podia escutar rock and roll aqui, pelo menos. A gente podia brincar de tudo, fazer acontecer que era show de bola. Ficar tomando um vinho, lembra? Pô, era bacana. Mas eu não tô 100% afastado não, sempre que eu venho pra cá eu vou ver os amigos. Meu voto continua em Alagoinhas, meu título de eleitor continua ser de Alagoinhas. Infelizmente eu não tenho voltado nas últimas eleições porque eu tenho trabalhado em todas. E eu acompanho o Atlético de Alagoinhas sempre. E outra coisa importante a gente dizer aqui é o seguinte, ó.
Nem sei o sobrenome dele, queria dizer nome, sobrenome, mas o Danilo, que é veterano do futebol de mesa aqui, foi campeão nacional mais uma vez, entendeu? Representando. Nós vamos bater palma aqui para o Danilo, para o pessoal do futebol de mesa de Alagoinhas, que sempre elevou o nome da nossa cidade aqui, tá certo? Então é isso aí, gente. Até segunda-feira. Fiquem com Deus. Qual Deus? O Deus que cada um acreditar. Não tenho nada a ver com isso. Preservem o meio ambiente, usem camisinha. Todos aqueles, olhem para os dois lados antes de atravessar a rua. Cuidem da vida de vocês, principalmente, entendeu? Deixa a gente aqui em paz. Ajude a velhinha a atravessar a rua. Nós somos... Exatamente. A depender, se for uma velhinha que tá proibindo rock and roll, pode deixar ela. Pode deixar. Se estrepar pro lado de lá. Estrepar pro lado de lá. Vamos embora de censura, programa inteiro. Até segunda-feira. Daqui a pouco vai dizer que a polícia veio aqui pra censurar o programa. De repente.